Boa tarde, meus irmãos que estão acompanhando aqui o nosso berço de Maria de Nazaré para mais um evangelho com muito amor, direto das nossas casas, nós todos conectados aqui pela tecnologia. Eu queria pedir que a nossa irmã Márcia começasse com a vibração de amor, fazendo uma mensagem, né, através da mensagem. Obrigada. Boa tarde, a nossa mensagem de hoje é pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Aprendamos a agradecer. Em tudo dai graças. Paulo, Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Saibamos agradecer as dádivas que o Senhor nos concede cada dia. A largueza da vida, o ar abundante, a graça da locomoção, a faculdade do raciocínio, a fulguração da ideia, a alegria de ver, o prazer de ouvir, o tesouro da palavra, o privilégio do trabalho, o dom de aprender, a mesa que nos serve, o pão que nos alimenta, o pano que nos veste, a refeição e o agasalho. Os benfeitores anônimos que nos transmitem a riqueza do conhecimento, a conversação do amigo, o aconchego do lar, o doce dever da família, o contentamento de construir para o futuro, a renovação das próprias forças. Muita gente está esperando lances espetaculares da boa sorte mundana, a fim de exprimir gratidão ao céu. O cristão, contudo, sabe que as bênçãos da providência divina nos enriquecem os ângulos mais simples de cada hora, no espaço de nossas experiências. Nada existe insignificante na estrada que percorremos, preciosas no campo de nossa vida. Utilizando, pois, o patrimônio que o Senhor nos empresta, no serviço incessante ao bem, aprendamos a agradecer. A mensagem de hoje, aprendamos a agradecer, faz nos lembrar que nós somos eternos aprendizes e que nós temos que sempre estar nessa condição. E que a gratidão é um sentimento nobre, é um sentimento belo, e que nós devemos ser gratos a tudo, as coisas simples, as coisas complexas, que a gratidão deve fazer. Nós devemos ser gratos à nossa família, nós devemos ser gratos aos nossos amigos, devemos ser gratos a tudo que nos rodeia. Devemos ser gratos ao planeta Terra, à natureza que Deus nos concedeu gratuitamente. Devemos ser gratos ao ar que nos foi dado por Deus, sem nos cobrar nada. Devemos ser gratos à noite, porque é na noite que nós descansamos depois de um dia de trabalho. Devemos ser gratos por tudo que nos lembrar. Quando alguém nos faz algo de bom, quando alguém nos ajuda, quando alguém nos auxilia, não só materialmente, mas quando se doa para nos ajudar, quando alguém se doa para nos consolar, para nos orientar, que nós nos lembremos sempre desse dom maravilhoso, desse sentimento maravilhoso que é a gratidão. Que a gente nunca se esqueça de agradecer toda bondade que for feita para nós. Porque cada um que nos ajuda, nos auxilia, sempre faz com muita boa vontade. E que nós nunca nos muito obrigada, sou grata, quando nós formos ajudados de alguma forma, porque a partir daí nós já começamos a aprender a ter gratidão. Quando nós realmente
temos essa necessidade de agradecer, quando nós incutimos na gente esse belo sentimento, que é a gratidão, quando alguém nos ajuda e nós espontaneamente, voluntariamente dizemos, muito obrigada, sou grata. Graças a Deus. Passo a palavra agora para a Mayra. De início, com a nossa irmã Jeane, nossa dirigente. Oi, Mayra. Desculpa, não entendi. A gente está aqui com ligação com a Jéssica, quero mandar um abraço para ela, que estamos emitindo também toda a vibração de amor, a Jéssica está gestante. Aí, agora vamos passar para o Evangelho, não é isso? Mayra? Oi. Não, agora é para você, Jeane. É a prece. Eu acho. Certo. Para me fazer a prece, não é isso? Desculpa. É a prece. Pois tá, vamos nos conectar ao nosso irmão Jesus, pensar em nossa Mãe Maria de Nazaré, fechar os nossos olhos, agradecer por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos para escutar o Evangelho do nosso Mestre Jesus, nosso governador espiritual, que com tanta humildade veio aqui à Terra para nos ensinar o amor, a termos humildade, a fazermos o bem. Então, em nome de Jesus, nós estamos aqui reunidos, né? Porque ele falou, quando tivesse 2 ou mais reunidos, ele também estaria no meio de nós. E pensando também em Maria de Nazaré, damos por aberto esse trabalho, que toda essa luz que seja emanada durante esse evangelho siga para todas as pessoas que nesse momento estão necessitando. Sejam as mães gestantes, que possam sentir todo esse amor no ventre, nessa linda missão que é trazer um filho de Deus ao mundo. Seja as mães já de filhos encarnados, né, que tanto sofrem com todas as doenças, todas as dificuldades que passamos aqui na Terra, onde pedimos por todas aquelas que estão orando por seus filhos que estão doentes, seja por Covid, seja por qual for a doença. Onde eu lembro a Thaís, né, a mãe da Thaís, que ela se recupere, a mãe tão especial, de uma filha tão especial. Então, que Maria de Nazaré lembre da sua filha nesse momento, da mãe e da filha, e que as restaure a saúde, restaure que todo o amor chegue até o lar delas, trazendo muita luz, muita paz. Como também a todas as mães de filhos que estão encarnados, mãe de filhos desencarnados, porque mãe é uma só, o sentimento de mãe é um só. Então, nesse sentimento de amor, agradecemos a oportunidade, Maria de Nazaré, de mais esse evangelho, que toda essa luz seja levada a todos nós, a todos os lares que estejam necessitados. Assim seja, graças a Deus. Então, queria passar aqui a palavra para a nossa irmã Mayra, para a leitura do nosso evangelho de hoje. Muito bem, queridas irmãs. Gratidão pelas mensagens, pelas preces. Hoje nós vamos estudar o capítulo 1, Não Vim Destruir a Lei. E vamos falar um tema que está extremamente atual, que chama-se a Era Nova. Era Nova, o item 9 da Instrução dos Espíritos. E essa leitura que eu vou fazer é uma leitura já explicativa da mensagem do Cristo, né? Quando ele chega e dá entre os discípulos dele, né? Entre os apóstolos, e que eles se reúnem no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 17 e 18. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim destruí-los, mas dar-lhes cumprimento.
Porque eu vos digo em verdade que o céu e a terra não passarão antes que tudo que está na lei seja cumprido perfeitamente, até um único J e um só ponto. Então, foi a mensagem do Cristo, e essa instrução é exatamente sobre essa mensagem. Começa com o item 9, que nós vamos abordar. Deus é único. E Moisés, o Espírito que Deus enviou em missão para fazer conhecer, não somente os hebreus, mas ainda os povos pagãos. O povo hebreu foi um instrumento de que Deus se serviu para fazer sua revelação por Moisés e pelos profetas, e as vicissitudes desse povo eram destinadas a impressionar os olhos e fazer cair o véu que escondia a divindade aos homens. Os mandamentos de Deus, dado por Moisés, trazem o germe da mais ampla moral cristã. Os comentários da Bíblia limitavam o sentido, porque, postos em prática em toda a sua pureza, ele não teria sido, então, compreendida. Mas nem por isso os 10 mandamentos de Deus deixaram de permanecer como um frontispício brilhante, como um farol que deveria iluminar a humanidade no caminho que haveria de percorrer. A moral ensinada por Moisés era apropriada ao estado de adiantamento no qual se encontravam os povos que ela foi chamada a regenerar. E esses povos semi-selvagens, quanto ao aperfeiçoamento de sua alma, não teriam compreendido que se pode adorar a Deus de outro modo que pelos holocaustos, nem que se precisasse perdoar a um inimigo. Sua inteligência notável do ponto de vista da matéria e mesmo sobre a das artes e das ciências era muito atrasada em moralidade e não se teriam convertido sob o império de uma religião inteiramente espiritual. Era-lhes preciso uma representação semimaterial, tal qual lhe oferecia então a religião hebraica. Assim, os holocaustos falavam os seus sentidos, enquanto que a ideia de Deus falava o seu espírito. O Cristo foi o iniciador da moral, mais pura e mais sublime, a moral evangélico-cristã que deve renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, que deve fazer jorrar de todos os corações humanos a caridade e o amor ao próximo. E criar entre todos os homens uma solidariedade comum, de uma moral, enfim, que deve transformar a terra e dela fazer uma morada para os espíritos superiores, àqueles que habitam hoje. É a lei do progresso a qual a natureza está submetida, que se cumpre. E o espiritismo é a alavanca da qual Deus se serve para avançar a humanidade. São chegados os tempos em que as ideias morais devem se desenvolver para cumprir os progressos que estão nos desígnios de Deus. Elas devem seguir o mesmo caminho que as ideias de liberdade eram percursoras. Mas não é preciso crer que esse desenvolvimento se fará sem lutas. Não, elas têm necessidade para atingir a maturidade de abalos e de discussões, a fim de que atraia a atenção das massas. Uma vez fixada a atenção, a beleza e a santidade da moral impressionarão os espíritos e eles se interessarão por uma ciência que lhes dá a chave da vida futura e lhes abre as portas da felicidade eterna. Foi Moisés quem abriu o caminho. Jesus continuou a obra e o Espiritismo a arrematará. Um espírito israelita, Mulhausen, 1861. Bem, meus irmãos, essa mensagem, essa instrução dos espíritos é um esclarecimento sobre aquela passagem lida lá de Mateus. Então, na verdade, o título dela diz tudo, né? A Era Nova. E a Era Nova nada mais que representa toda a trajetória que o cristianismo, em suas mais nobres
intenções sofreu ao longo de todos esses 20 séculos que já se passaram. E muito mais, desde a época de Moisés, né? Então, ele começa a abordar que Deus, muito sabiamente, interpretando aquilo ali, a imaturidade da raça humana, né? Se colocou, não é? Colocou instrumentos aptos de acordo com o grau de maturidade, de inteligência daquele povo naquele momento. Eles eram bons na ciência, eles eram bons nas artes, mas em moral eles não eram tão avançados. E nós sabemos disso, era ainda a época do olho por olho, dente por dente. Quem matava, era preciso que matasse alguém para vingar aquela morte. Quem tirasse um olho de alguém, tirava o olho do outro. Quem roubasse era cortada a mão. E assim, o grau digamos, de hostilidade, de violência era ainda muito grande. Então, era difícil conduzir um povo que acreditava já em um Deus só, que era o povo hebreu, que vivia subjugado, digamos assim, por escravidões muito tênues, muito duradouras, como foi na época do Egito. E Moisés, ele aparece numa história muito sutil, muito interessante, para falar a verdade, porque Moisés ele vai ser criado dentro de um templo de reis, de faraós, né, do povo egito, que adiantado cientificamente na época, intelectualmente já era muito avançado, mas que eles acreditavam em muitos deuses, né? Eles tinham uma visão muito de politeísmo mesmo, de vários deuses. E o que representava isso? Moisés trouxe esse benefício de ser o escolhido por Deus, né? Pela espiritualidade, que na verdade os espíritos superiores se comunicavam com Moisés e ele entendia, obviamente, que era Deus. E dessa forma, a compreensão deles em sendo Deus, ele conseguiu conduzir o povo até a Terra Prometida, e que a gente sabe na história que foram 42 anos, e esses 42 anos Moisés nem terminou a jornada, né? Ele desencarna antes. Nesse período, o que Moisés traz para aquele povo era exatamente essa imagem de Deus que deveria habitar os espíritos das pessoas com muito mais intensidade. Então, ele lhes dá os 10 mandamentos, que eram leis que necessária para que as pessoas compreendessem que não poderiam fazer ao próximo além daquelas regras, daquelas normas que eles deveriam cumprir para que Deus também os conduzisse para aquela terra prometida e para uma morada mais de excelência. Logicamente que a intensidade desse conhecimento, como foi dito, era de acordo com essa maturidade. Cristo, ao contrário, já veio 2000 anos depois de Moisés, quando o povo hebreu já vivia nessa terra prometida, né? Já vivia ainda também sob o jugo de um outro povo que o escravizava, que era o povo romano, mas o povo já estava mais maduro, já tinha condutas mais, digamos assim, mais religiosas, né? Muito embora com muitos dogmas, com um rigor de entender que Deus se vingava, né? Que Deus não era misericordioso. E o Cristo vem exatamente não destruir a lei, como ele diz. Ele diz, olha, eu não vim destruir a lei, eu não vim dizer que os 10 mandamentos, que os profetas e as leis do meu povo estão erradas. Não estão erradas. Mas existe um rigor que nós estamos exagerando, né? Deus é misericordioso, Deus é bondoso, Deus é onipresente, onisciente, Ele sabe tudo, Ele ausculta tudo, Ele sabe nosso mínimo pensamento. Então, Ele sabe das nossas aflições e Ele é benevolente, Ele não é vingativo, Ele quer que nós perdoemos até os nossos inimigos. Então, quando Jesus dá essa mensagem, Ele dá essa mensagem no sentido de moral, a moralidade daquele povo. O povo, embora mais amadurecido, nós sabemos pela história que nem todos compreenderam. Um grupo menor de pessoas compreendeu a mensagem do Cristo
a mensagem de amor, a mensagem do perdão, a mensagem de que nós necessitaríamos nos renovar. E o Cristo deixa implantado através das parábolas, através das mensagens reais que ele exemplifica no meio de multidões, né? Não só dos discípulos, mas de uma multidão que o seguia. Ele faz jorrar esse amor, essa essência espiritual que a humanidade passa, então, dali em diante, a ver de outra forma. Lógico que o povo hebreu, na sua essência ali, nos seus líderes religiosos, que eram ainda muito orgulhosos, que ostentavam a visão do Messias que viria libertar o povo da escravidão, novamente, em termos de matéria, de matéria na terra, né? E o Cristo vem exatamente o contrário, vem como um ser humano muito humilde, de uma família muito pobre, vem com valores morais extremamente sublimes, com humildade, sem arrogância. O que Cristo faz? Ele abraça os pobres, ele abraça os que estão caídos, ele abraça os que estão doentes, que o povo hebreu tinha lá com seus dogmatismos, com seus valores muito ostensivos, eles rejeitavam, né? Eles excluíam, eles mandavam quando alguém tinha uma lepra, que era a doença na época que não tinha cura, eles mandavam para um vale sinistro, né? Um vale de leprosos, onde aquelas pessoas ficariam convivendo até morrerem, sem terem mais contato com a sociedade que estava bem de saúde. E o Cristo vai e faz exatamente o contrário. Ele vai no vale dos leprosos, ele cura os leprosos, por conta disso é mal interpretado. E o que ele traz é exatamente o que nós necessitávamos naquela ocasião, porque já estávamos mais amadurecidos, não tanto como 2000 anos se passaram, né, agora. E ele deixa no legado dele que mais adiante nós teríamos um consolador, que muitos interpretaram através dos próprios homens que geriram nossas igrejas, nossos credos religiosos cristãos, como fosse o próprio Cristo em vida retornando. Mas esse Cristo, na verdade, já se faz presente na humanidade, em todos os lugares, em nossos corações, em nossas vidas. E o Consolador, na verdade, é toda uma pleiade de mensagens de luz que agora se faz presente na humanidade. É óbvio que a humanidade ainda não despertou por completo, mas nós estamos, digamos assim, a um passo muito próximo desse planeta de regeneração, desse planeta mais espiritualizado, mais elevado moralmente, como ele nos prometia. E isso não vai depender, obviamente, de termos que passarmos só por paz. Ele fala aqui no texto que tudo que se consegue é pela porta estreita, né? Tudo que se consegue é com desafios. Então, o desafio do Cristo em deixar a mensagem naquela época foi a crucificação. Nós sabemos que ele foi martirizado, que ele foi mal interpretado e foi crucificado. E, obviamente, que as pessoas hoje estão muito mais conscientes dessa mensagem dele. E o Espiritismo, na verdade, é uma das várias situações em que Jesus, com todos os espíritos superiores, estão nos possibilitando a entender, decifrar, internalizar essas mensagens, compreendendo conscientemente que depende mais de nós, que a mudança não está no outro, está na gente. Se nós, cada um de nós, fizermos um pouco dessa transformação interior, mudando os nossos valores, exaltando para que a gente cumpra realmente a promessa de Jesus, que nada mais é do que amar o próximo, indistinto, como a gente já viu em mensagens de hoje, deixar acalmar o coração em relação a nós próprios, em relação
aos trâmites, à nossa trajetória de vida, que tem lutas, sim, mas que com ele, com fé, a gente pode vencer, a gente é capaz de vencer. Então, meus irmãos, é isso. O Espiritismo, na verdade, veio apenas arrematar. Não veio destruir lei, não veio alterar a mensagem de Jesus. Ele veio ao contrário, ele veio confirmar, ele vai dizer que essa mensagem é real, essa mensagem é importante às nossas vidas, que nós temos que vivenciá-la, perdoando, amando, fazendo bem a outras pessoas, porque quando a gente faz bem a outras pessoas, é a Ele, a Jesus que a gente está fazendo também, e a nós também, principalmente. Então, nesse momento que nós abordamos algumas palavras, vou passar para a nossa querida irmã Terezinha, que fará a nossa prece de encerramento do momento do Evangelho da nossa tarde de hoje, do nosso berço de Maria. Fiquem todos com Deus, graças e Jesus e Maria abençoe a todos. Minhas irmãs, amigos que participam deste momento de luz, vamos lembrar da palavra edificante, gratidão. Eu lendo ali uma mensagem, eu vi estas palavras: quem não sabe agradecer, não sabe receber, e muito menos pedir. Então, minhas irmãs, tanta bondade, de tanta misericórdia do nosso Pai, nós só queremos agradecer este momento de luz, onde nós podemos ser esclarecidos quanto aos ensinamentos de Jesus, como também ser ajudados de N maneiras, de acordo com as nossas necessidades, de acordo com o que nós estamos precisando, porque a misericórdia de aquele infinito de que nós queremos conseguir, porque ela é infinita. A bondade de Deus é grande, não nos deixa sofrer. Ele está sempre nos atendendo, Ele está sempre nos amparando, Ele está sempre nos ajudando. Não estamos sozinhos. A misericórdia de Deus é grande. A bondade de Deus é grande. É necessário o quê? Confiarmos. Como Jesus ensinou, e transporta montanhas. Ele falou em montanhas, mas são as nossas dificuldades, são as nossas tristezas, são as nossas opressões que Ele vai acalmar, que Ele vai serenar. E nós vamos ter horas mais felizes, mais alegres, porque sentimos a presença dele nas nossas vidas, nos curando das nossas dores, das nossas incompreensões, que são tantas. Fiquem certos, meus irmãos, que recebemos muita bondade nesse momento de luz. Até desobsessões podem ser feitas neste encontro maravilhoso
de Jesus, dos nossos benfeitores espirituais que estão conosco, de Maria de Nazaré, que está presente. Os nossos desequilíbrios são levados para bem passará, e dos nossos lares haverá somente paz, paz e agradecimento. Agradecimento porque nós estamos com a presença de Deus, de Jesus, dos benfeitores espirituais de Maria. Então, diante de tanta bondade, de tanta misericórdia, nós só temos que agradecer. É dizermos de coração, gratidão, Senhor. Gratidão, gratidão. E aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé, porque sem ela nós não estaremos contigo. Nós ficaremos distantes. É a fé que nos levanta, que nos faz acreditar que não estamos sozinhos. Gratidão, Senhor. Gratidão. E fica sempre conosco. E como a noite se aproxima, que a tua bondade, que a tua misericórdia continue conosco, podendo, na hora do nosso sono, na hora do nosso repouso, levar os nossos espíritos para um lugar onde nós possamos ser reequilibrados. E reequilibrados, possamos também ajudar outros tantos irmãozinhos necessitados. A nossa vida não para, amigo. Não para. Devemos estar sempre fazendo boas ações, acordados e no nosso sono. Então, agradeçamos tudo isso. Mais uma vez, vamos falar esta palavra divina, magnífica, que nos dá muita calma. Gratidão, Senhor. Gratidão, Senhor. Gratidão. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade e não os nossos desejos. Assim na terra, como em todos os espaços espirituais. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Não só o pão material, mas o pão espiritual. E perdoa-nos as nossas ofensas, as nossas quedas, as nossas fragilidades. E ensina-nos, Senhor, a perdoar a todos aqueles que nos ofenderam. Humildemente, com humildade, como tu fizeste, Senhor Jesus, aqui na terra. Fica conosco, abençoa-nos, abençoa todas essas mãezinhas, seus lares, e todo o Brasil, e todo o mundo. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Meus irmãos, estamos encerrando mais um Evangelho do berço de Maria de Nazaré. Que Jesus acompanhe e resida no lar de todos essa noite, durante todo esse fim de semana e durante toda a semana. Que a paz de Jesus esteja com todos vocês. Assim seja. Graças